Olá, amigos do Tributário Sem Mistério, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso canal. E hoje já estamos no artigo 133 do Código Tributário Nacional. Vamos continuar os estudos sobre responsabilidade tributária. Chegamos finalmente ao artigo 133 do Código Tributário Nacional, então hoje nós vamos descobrir como funciona a responsabilidade daquele que adquire o fundo de comércio, o estabelecimento. Tudo bem? Então, para isso, sem mais delongas, vamos à leitura do artigo 133 do Código Tributário Nacional. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social ou sobre firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. Vou ler só o caput por enquanto, para depois a gente fazer a leitura aí dos incisos, tá? Então, olha só, informações que podemos extrair logo do caput do dispositivo: fundo de comércio ou estabelecimento comercial. Então, saibam distinguir. O fundo de comércio vai representar aí o quê? Os bens daquela empresa, daquele comércio. Então, eu estou falando também de marca, eu estou falando de clientela, tá? Os objetos do estabelecimento em si, bancada, prateleira, tá? Essa universalidade. O fundo de comércio representa isso, tá? E o estabelecimento comercial, unidade física em si, tá? O estabelecimento considerado em si mesmo. Tudo bem? Então, olha só. Fala que a pessoa que adquirir, seja o fundo de comércio ou o estabelecimento, e continua a exploração de atividade, independente de ser firma diferente, nome diferente, razão social diferente, não interessa. Se ela continuar a explorar uma atividade naquele local, ela vai ser responsável pelos tributos que são devidos até a data, né, daquela aquisição. Então, tudo que tem de passivo, tudo que tem, né, de obrigações ali do fundo de comércio ou do estabelecimento adquirido, ela vai puxar para si, né? O adquirente puxa para si essa responsabilidade. Agora, olha só o detalhe importante, né? Outro detalhe importante que podemos extrair do caput. Na leitura do dispositivo, veja, falamos estabelecimento comercial, industrial, profissional e continuar a respectiva exploração. O que isso significa, pessoal? Se não houver exploração de atividade pelo adquirente, esquece a responsabilidade, tá? Estamos falando de responsabilidade no caso, né, do adquirente continuar uma exploração de atividade naquele local, porque veja, ele vai ser beneficiado eventualmente daquele ponto, tá? Daquele comércio que existia ali. Então ele tem um benefício, especialmente se ele continuar com a mesma proposta que tinha o alienante, ele vai aproveitar aquela clientela, né? Toda aquela clientela vai para ele. Enfim, essas questões, né? Razão pela qual, se ele não continua a explorar uma atividade naquele local, ele não é responsável, tá? Não há o que se falar em responsabilidade. Então vejam um detalhe. E apesar de o caput dizer que ele responde pelos tributos, jurisprudência. Tributos aí nós estamos falando na realidade de obrigação tributária no geral. Isso significa que vai sim multas moratórias e multas punitivas, né? Novamente, todo domingo que eu estou falando aqui com vocês sobre responsabilidade tributária, cada artigo sobre responsabilidade tributária, o tratamento sobre repasse ou não de multas punitivas e moratórias tem um tratamento distinto em cada situação. Nessa, passa. Por quê? Evitar, por óbvio, uma evasão fiscal, uma fraude, alguma coisa do tipo, tá bom? Então vamos lá. Os incisos deste dispositivo agora vão falar com que intensidade esse adquirente é responsável. É por tudo? Tem alguma ordem? Como é que funciona isso? Tá? Vamos lá. Ó, o inciso primeiro vai falar que ele responde integralmente
se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, e de forma subsidiária com o alienante, né? Inciso segundo, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Então, dois tipos de intensidade, né? A doutrina fala a intensidade dessa responsabilidade. Integral, se o alienante cessar a exploração do comércio. Por quê que o adquirente vai ser responsável integral? Porque o fisco não tem para onde correr para arrecadar. Tá? Então, ele vai até a pessoa que adquiriu aquele fundo de comércio e estabelecimento. E subsidiária, se o alienante ele continuar a explorar alguma atividade dentro de 6 meses da alienação. Então, vamos supor, o adquirente, no mês X, faz a aquisição daquele fundo de comércio, conta-se 6 meses. Se o alienante ele continuar a explorar, veja que o inciso é bem claro dizer nova atividade no mesmo ou em outro ramo, tá? Não precisa ser no mesmo ramo. Mas só dele continuar a explorar o alienante uma atividade dentro do período de 6 meses, o fisco está autorizado a cobrar primeiro do alienante e depois do adquirente. Então, veja que é uma responsabilidade subsidiária em que existe uma coisinha chamada benefício de ordem. Então, veja, se no caso concreto o adquirente for citado para cumprir responsabilidades atinentes àquele fundo de comércio adquirido, né, e o alienante dentro do período de 6 meses que está previsto na legislação, tiver continuado a exploração de alguma atividade econômica, qualquer que seja, não precisa ser do mesmo ramo, a defesa deste adquirente vai ser, primeiro cobra do alienante. Se lá der errado, aí você vem cobrar de mim. Basicamente isso, tudo bem? E olha só, o resto do dispositivo do 133, eu não vou fazer a leitura aqui com vocês para não ficar muito extenso o vídeo, tá? Mas eu vou fazer o resumo. Os parágrafos do artigo 133 vão falar das exceções a essa responsabilidade comercial, que basicamente consiste no quê? Na alienação judicial feita em processo de falência ou recuperação judicial. Por que existe essa ressalva no Código, Bia? Existe para estímulo de dever de colaboração, né, para estimular o cumprimento de obrigações coletivas. Então, a lei concedeu essa espécie de verdadeira anistia, né, e para estimular a aquisição deste fundo de comércio neste período aí frágil, né, de falência, recuperação judicial, são processos delicados, então a lei fez essa ressalva no intuito de estímulo. Porém, né, todo bônus tem que ser dado, conferido na legislação com certa cautela para evitar a famosa evasão fiscal. Então, para isso também existe a ressalva da ressalva. Então, nós temos que existe exceção. Essa responsabilidade integral, não existe isso quando estamos falando de alienação judicial em procedimento de falência ou recuperação judicial. Mas vai persistir a responsabilidade se esse adquirente do fundo de comércio for um parente do devedor falido ou de qualquer dos sócios, né, em linha reta ou colateral até o 4º grau, né, para evitar a famosa evasão fiscal, gente. Então, se fosse possível, o parente ali adquire lá, porque não vai ter responsabilidade e tá tudo certo. Então, para evitar essas burlas à legislação, foi criada a exceção da exceção. Tudo bem? O que você precisa levar para sua prova? Prova da OAB, muito simples, muito simples. Adquirir um fundo de comércio. A pessoa que adquiriu esse fundo de comércio, ela vai explorar alguma atividade econômica ou ela só adquiriu por adquirir? Se ela só adquiriu por adquirir, não vai explorar nenhuma atividade, não tem que falar em responsabilidade, tá? Agora, se ela adquiriu esse fundo de comércio, continua a explorar uma atividade econômica, e a pessoa que vendeu para ela, o que a pessoa que vendeu para ela fez? Parou, encerrou as atividades, vendeu, decidiu se aposentar, ficar sossegadinho. Se ela fez isso, se a pessoa que vendeu fez isso, o alienante, parou as atividades, essa pessoa que comprou esse fundo de comércio, que adquiriu esse fundo de comércio, ela vai ser responsável integral pelos tributos, tá? Agora,
Se a pessoa que vendeu esse fundo de comércio continua a explorar uma atividade dentro daquele período de 6 meses da alienação, a pessoa que adquiriu o fundo de comércio é responsável subsidiário. Isso significa o quê? Primeiro bate lá na porta do alienante, depois você vem aqui, fisco, por favor. Tudo bem? É isso que você precisa levar para sua prova, tá bom? E é isso, pessoal. Muito simples, né? Mais um encontro aí nosso finalizado. Muito obrigada por sua companhia. Não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal para você nunca ficar sem saber as novidades dos vídeos novos que eu publico aqui. Não se esqueça também lá da página no Instagram, @tribsemmistério, e o meu site, www.tributariossemmistério.com.br, em que você pode conferir as questões comentadas da OAB em Direito Tributário, artigos também para você conseguir compreender aí a teoria de forma melhor, tá? E é isso. Muito obrigada por sua companhia novamente e até o nosso próximo encontro. Tchau!